Olá, boa tarde para todos vocês que estão aqui comigo. Mais um momento da nossa Rádio Holding e vamos conversar, trocar um pouco de ideia, saber exatamente o que significa holding familiar, o que nós queremos saber mais a respeito desse assunto. E todos me trazem perguntas no direct, no Messenger, no chat. Entre na minha rede social, eu sou a advogada Cida Furlani e lá faço suas perguntas. Hoje nós vamos conversar mais a respeito de holding familiar, porque esse espaço ele só é destinado para este assunto, o holding familiar. Me perguntaram, doutora, qual é o momento ideal, o momento certo para se decidir a fazer a holding familiar? A holding familiar, ela tem um aspecto muito de prevenção. Então, o momento ideal é enquanto você estiver no controle. Quando você estiver bem, quando você estiver produtivo, na maioria dos casos, quando você conseguir decidir a respeito do que você quer que aconteça com o seu patrimônio. E não deixar para o momento em que existir crise. Você está em crise, está passando por uma fase difícil, talvez uma doença grave, e aí você vai decidir se vai fazer uma holding e quer fazer uma holding. Só que muitas vezes não dá tempo de fazê-lo. Eu tenho muitas dessas experiências no meu escritório. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, sejam bem-vindos. Eu sou a advogada Cida Furlani, sou especializada em holding familiar. E eu quero trazer uma pergunta para todos vocês. Você já parou para pensar o que vai acontecer com o seu patrimônio se algo imprevisto, se alguma coisa de imprevisto vier para a sua vida? É muito interessante que se fale a respeito de um assunto que é muitas vezes desagradável, que é o momento que nós não vamos estar aqui. Mas hoje nós vamos conversar sobre o melhor momento para se fazer uma holding, a sua holding, que é uma situação que é uma escolha que impacta diretamente tudo que diz respeito à proteção e à continuidade do seu legado. É muito interessante que nós conversemos a respeito, porque se você não optar pela holding, com certeza fatos agradáveis não irão ocorrer com sua família e os herdeiros. Sempre falo mas muitos dos meus vídeos, eu repito o que significa a herança, o processo de inventário. São herdeiros brigando, patrimônio bloqueado, os impostos que são pagos num processo de inventário, a demora. Então, todos têm uma gama, uma relação que eu posso passar para vocês de aspectos negativos, quando você não opta, não escolhe em fazer uma holding familiar. Muitos, mas muitos deixam para depois e acabam fazendo uma holding familiar às pressas ou nem conseguem fazer. Como é o caso, se houver uma doença, que é um inesperado, acontecer algum imprevisto na vida da pessoa, que é o titular dos bens, não dará tempo para fazer nada. Todo esse inventário, esse processo danoso, ele vai ser obrigatoriamente a saída para aquela família. E o pior, essa família, ela deixará de receber, deixará de ter com ela em torno de 40% do patrimônio. É uma redução muito expressiva e que vai trazer danos, vai fazer com que a família passe por dificuldades, quando tudo isso poderia ser evitado. A holding familiar é ideal para todas as famílias, para todas as pessoas, e não somente para aquelas que estão envelhecendo. Muitas vezes no meu escritório me falam, doutor, eu sou tão novo, eu vou adquirir um imóvel, eu estou pensando em fazer, mas eu vou esperar mais para frente, quando eu tiver mais idade. E aí eu pergunto, será que vai dar tempo? Por que esperar, se você hoje pode organizar de forma muito clara, lúcida, ter o controle de tudo, escolher o que você deseja, que é o melhor para você,
porque a holding traz benefícios para você no dia de hoje, no presente. E também muitos benefícios para aqueles que são seus herdeiros, as pessoas que vão ficar com aquilo que você construiu. E esses aspectos eu converso muito com meus clientes. E a pergunta é: qual é o momento ideal para se fazer, para se optar por uma holding familiar? Existe muitos momentos. E um deles, hoje você fazendo, e o que você deve evitar, que são momentos mais estratégicos, antes do acúmulo excessivo de bens. Por quê? Você vai adquirir um patrimônio, bens, tudo em nome de CPF, tudo em nome de pessoa física. Com isso, você tem um tributo altíssimo, quando você poderia já ter a sua holding familiar, a aquisição de bens já ser realizada dentro da holding, em nome da holding, que é um CNPJ, e com isso, a redução tributária ela é muito grande, é significativa. Também é muito importante você já ter a sua holding nesses momentos que você vai adquirir um patrimônio, vai adquirir terreno, casa, apartamento, e também é muito especial para aquelas pessoas que vão vão constituir uma empresa, que é uma atividade econômica. A pessoa que tem que tem um pouquinho, uma idade reduzida, é o momento que ela também vai se projetar profissionalmente. Na maioria dos casos, abrir uma empresa é uma questão que menos dia, mais dia vai acontecer. E essa empresa, ela vai existir, você já tem uma holding familiar constituída. Ah, doutora, eu vou pegar essa empresa, então vou pôr lá dentro da holding? Não, não. Essa empresa com atividade econômica, ela vai fazer parte de um sistema. Ela vai fazer parte do sistema da holding. Mas o negócio, a atividade econômica, nunca pode ser colocada lá na holding, dentro da holding, do CNPJ da holding. E isso eu explico muitas vezes, converso muito com os vídeos que eu faço, explico para as pessoas que falam comigo. Então, nesse momento, você está pensando, vou abrir uma empresa, já tenho a holding, já organiza tudo que vai fazer. Também, uma questão importante é pensar em sucessão dos filhos. Você já tem um patrimônio, está construindo um patrimônio, tem menor idade, média idade ou muita idade, não importa. O importante é fazer e não deixar para depois. A prevenção, como eu falo e repito, é o melhor remédio para você ter paz e dar paz para sua família. A sucessão significa que o seu patrimônio que você está construindo, no momento que você não estiver aqui, ele irá para alguém. E na holding familiar, você já vai deixar tudo isso desenhado, assinado, organizado. Quando você se for, não importa se isso vai demorar 5, 10, 50 anos, tudo já foi antecipado e a sucessão já está organizada. Isso vai evitar, com certeza, processo de inventário, uma perda patrimonial de em torno de 40%, as brigas que podem acontecer dentro dos filhos ali na família, e também a demora que esse processo de inventário pode ocasionar para a família. Está tudo organizado, pensando na sucessão, na antecipação disso. E também, um outro aspecto, quando a família é muito grande, tem muitos filhos, e também uma segunda, terceira ou quarta união, a holding ela é importantíssima, porque tudo já fica organizado. Quem vai ficar com o quê, e quando, e como, tudo isso é antecipado. Ah, doutora, mas então aí eu faço tudo isso, eu perdi o controle dos meus bens. Não, não perde. A holding familiar é uma empresa com CNPJ com características próprias de holding familiar. Você, que é titular do patrimônio, não perde o controle dos bens nunca, de forma alguma. Mas você já constrói aquilo que você pretende para o futuro. E um detalhe importante, você pode mudar tudo que você fez
tudo que você desejou, todos os aspectos legais, técnicos que você colocou na holding, você pode mudar quando você bem quiser, da forma que desejar. Mas é importante que se diga. Nunca você pode desrespeitar a legítima. Os seus filhos, eles têm o direito que a lei determina. Isso tem que ser respeitado. Não, doutora, eu vou deixar de tal forma, depois eu vejo, eu vou deixar tudo com o filho. Não, não pode ser feito dessa forma. E eu converso também muito a respeito, porque a nossa intenção não é exatamente deixar tudo já organizado, você ter paz, a sua família ter tranquilidade, especialmente no momento que você não estiver aqui. Então tem que se fazer tudo certinho, tem que fazer tudo de forma legal, para que isso não traga para a sua família inúmeros aborrecimentos no futuro. Pode ter um filho que não concorde. Não, isso não vai acontecer, está tudo ali organizado. Isso é muito importante, porque, eu repito, a sua vontade vai ser determinada agora, com o que você pretende, o que você deseja para sua família. Isso vai ser respeitado integralmente. As vantagens de você planejar com antecedência é, como eu venho falando, é menor carga tributária, proteção dos bens contra riscos futuros de ações, divórcios, dívidas, execuções, processos, tudo que acontecer. O seu patrimônio, ele está protegido dentro de uma holding familiar. Evita o inventário, que tem tempo, que tem muita discussão, na maioria das vezes, alto custo, também facilita a sucessão e garante a sua vontade. Então, veja bem, você já deixa tudo organizado com relação a o que ficará com quem, e também da forma que você deseja, sempre respeitando a legítima. Mas aquilo que é seu, você pode dispor 50%, sem problema nenhum. Por isso que tem que ser um profissional da área, especializado em holding, para poder lhe passar os pontos importantes e aquilo que pode ou não pode fazer. E também a vantagem é uma segurança jurídica que a lei prevê a existência da holding. A lei determina o que deve ser feito e o que pode ser feito. Não existe nada de ilegal. E, além de tudo, também não é menos importante, é a paz familiar. A holding familiar traz muita paz. Ela lida com a emoção de quem é o titular dos bens, a emoção da família. Porque ela traz paz hoje, traz paz no futuro, e isso, para quem está produzindo, é extremamente importante. Ter paz, saber que nada foi deixado para depois. É muito importante, eu repito, para todas as famílias e para você no dia de hoje. Não espere de forma nenhuma o problema chegar. A hora que eu estiver doente, eu resolvo. Eu vou deixar daqui 10 anos, porque hoje eu estou novo demais, mas nós não sabemos o que pode acontecer. Nós tivemos, em 2020, o grande problema que devastou famílias, muitas famílias hoje, o número de inventário foi gigante, a pandemia. Quantas pessoas se foram? Estava dentro de um aspecto de previsão? Não. Ninguém esperava que isso acontecesse. Ninguém pensou que um dia isso poderia acontecer. Não que eu estou dizendo que vai acontecer novamente, mas o que eu estou dizendo é uma visão, para que as pessoas tenham uma visão do aspecto do inesperado. Qualquer coisa pode acontecer. Nós podemos ficar doentes, pode haver uma pandemia, como houve, ou não, mas não importa. Para que correr o risco? O planejamento familiar do patrimônio, o planejamento do patrimônio familiar é um ato de amor, não só para os seus filhos, seus herdeiros, para você mesmo. Porque, na realidade, você está respeitando tudo que você fez, todo o sacrifício que você fez em vida para ter um patrimônio. É um ato de amor e é um ato de responsabilidade. Para que deixar
que pessoas que você ama fiquem com um tremendo, um enorme problema para resolver, que é o processo de inventário. Tem um enorme custo, tem uma enorme redução daquilo que lhe era proporcionado até então. Porque na hora que é uma redução do patrimônio, a possibilidade, antes ele vivia com 100%, ele vai passar a viver com 60%. É significativo e é doloroso. Então, para que deixar que isso aconteça? A palavra de ordem, prevenção. Você não paga seguro do carro, seguro da casa, prevenção. Para quê? Se pegar fogo no carro, se alguém bater no carro, sua casa for assaltada, roubada, seja lá o que for, você tem um espírito de prevenção. Mas, culturalmente, nós não temos essa palavra de prevenção naquilo que interliga com o patrimônio, com a manutenção dele, com todo o patrimônio. Nós cuidamos separadinho, o segurinho do carro para que aconteça, o seguro da casa, mas o grande pedaço de tudo isso, que é o patrimônio em todo, no sentido da palavra, ele não é visto. Por isso não se previne, é cultural. Mas nós podemos mudar isso. Sempre pense o seguinte: o que eu posso fazer para mim ter segurança e dar segurança para as pessoas que eu amo? É um ato de responsabilidade, é um ato de amor. É um ato de amor extremo também por você. Se você quer entender um pouquinho mais como seria o planejamento para a sua família, me chame no Instagram ou clique lá no link da bio para que vocês tenham um contato mais próximo e possamos conversar mais a respeito da holding familiar. E eu vou provar para você que o momento certo de fazê-lo é agora. Eu agradeço a presença de todos aqui, fico feliz por todas as perguntas que me fazem, e também, na próxima semana, quarta-feira, 12h30, na nossa Rádio Holding, eu estou aqui para falar com vocês. Aqui na descrição tem lá o Instagram para que vocês ingressem, me sigam, saibam mais a respeito do que eu falo, porque eu tenho vídeos que sempre trazem informações para todos a respeito de holding familiar. Todos tenham uma excelente semana, aproveitem bastante o restante da semana, metade dela já foi, e também conviva bem com seus familiares, com seus filhos, seus herdeiros. Façam a sua holding familiar e venham falar comigo. Quarta-feira, 12h30, eu estarei aqui para falar mais com vocês. Um grande abraço